Oi, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai começar a nossa aula de ecologia, então vamos lá. Antes da gente estudar qualquer conteúdo, a gente tem que pensar o porquê que a gente está estudando aquele conteúdo. Ecologia vem do grego e ele quer dizer estudo da casa. Quando eu estou estudando a ecologia, então eu estou estudando as interações dos seres vivos entre diferentes seres vivos e deles com o ambiente. É mais ou menos essa a ideia de quando eu estou falando da ecologia. Quem foi a primeira pessoa a falar sobre o termo ecologia é o Ernest Haeckel. Ele começa a falar falando dos estudos científicos da interação que determinam a distribuição e abundância desses organismos no ambiente. Porque pensa comigo, se um ser vivo está interagindo com o outro, isso pode afetar a ocorrência ou não, a quantidade, ser muita ou pouca, desse indivíduo neste ambiente. Se eu estou num ambiente e eu tenho um predador, isso vai afetar a minha abundância, isso vai afetar eu estar nesse ambiente ou não. Essa é a principal ideia aqui quando o Ernest Haeckel fala de ecologia. De acordo com Begon, então, o conceito de ecologia é o estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição e abundância. Então, por que eles estão nesse ambiente, em qual quantidade e como que a relação desses seres vivos com outros seres vivos e com o ambiente afetam essa ocorrência e essa quantidade desses seres vivos num ambiente. Mas, quando a gente está falando de interações dos seres vivos, a gente tem que pensar assim, tranquilo, né? Um predador, uma presa, não sei o quê. Só que é um processo muito complexo. Você tem várias interações ocorrendo no ambiente, em um ambiente natural. E, além de tudo, tem os seres humanos que vão lá e dão uma ajudada nessas interações, né? Os seres humanos acabam afetando essas relações dos seres vivos nesse ambiente. Uma das coisas muito importantes na ecologia é entender qual que é o objeto do nosso estudo. O objeto do estudo da ecologia são os organismos. Então, nós, ecólogos, estudamos os organismos. O que o organismo é constituído? Todos os seres vivos possuem células. As células são as unidades estruturais dos seres vivos. Pense em um ser vivo. Uma bactéria tem célula. Uma barata tem célula. Uma ave tem célula. Todos os seres vivos têm células. As células, dentro delas, possuem organelas ou organoides. Por exemplo, a mitocôndria. Lembra da mitocôndria? Lá no primeiro ano. A mitocôndria é uma organela que está dentro da célula que vai produzir energia para essa célula. Por exemplo, cloroplasto é outro exemplo de organela e assim por diante. Se eu aumentar mais, né, a organela, a célula tal, eu vou ver que tem as moléculas. O que são as moléculas? As moléculas são agrupamentos de átomos. E átomos é aquela constituição que vocês veem em química, né? Quando a gente fala que no núcleo do átomo tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera tem os elétrons. Então, um conjunto de átomos formam as moléculas, conjunto de moléculas vão formar diferentes estruturas, né? Entre as estruturas nós temos as organelas estão dentro das células, as células, um monte de células juntas fazendo uma mesma função, eu vou ter um tecido, um monte de tecidos juntos fazendo uma função, eu vou ter um órgão, um monte de órgãos juntos fazendo uma função, eu vou ter um sistema e vários sistemas juntos, eu tenho um organismo. Vamos falar um pouquinho mais de célula, tecido, órgão e sistema? Bom, por exemplo, a minha pele. A minha pele é um órgão, certo? A minha pele tem o meu tecido conjuntivo, que vai ser o tecido de preenchimento aqui da minha pele, e o meu tecido epitelial, que é essa cobertura aqui, né? Essa parte superior da minha pele. Então, o órgão pele é constituído de tecidos. Olha lá, o órgão, tecidos. Diga-se de passagem, a pele é o maior órgão do nosso corpo. O que tem nesses meus tecidos aqui, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo? Se eu olhar lá, né, se eu conseguir ampliar, eu vou ver que o meu tecido epitelial tem células. As células que estão colocadas ali bem juntinhas, uma pertinho da outra. Tudo bem? Mais ou menos essa ideia. Outro exemplo, sei lá, o tecido muscular. Aí o tecido muscular pode formar o órgão coração. O coração, se você falar do coração com os vasos sanguíneos, eu tenho o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, se eu juntar com o sistema nervoso, com o sistema urinário, com o sistema respiratório, eu vou ter um organismo. Tá vendo que é um englobado dentro do outro? Então tá, os organismos são unidades de estudo da ecologia. Quando eu tenho organismos da mesma espécie juntos, eu tenho uma população. Então, população são seres da mesma espécie. Quando eu tenho espécies diferentes em um ambiente, eu tenho uma comunidade. Quando eu tenho as espécies diferentes
mais o meio ambiente com os fatores não vivos, por exemplo, umidade, temperatura, pH e assim por diante, eu tenho um ecossistema. E quando eu tenho todo o ambiente em que tem vida, eu tenho uma biosfera. Todos os lugares que tem vida na Terra é parte da biosfera. Professora, mas você vai falar assim, tipo, organismo é pá e população é tal. Não, calma, eu vou falar de cada um separadamente. Então, organismo, unidade fundamental da ecologia. Se eu pensar em uma bactéria, se eu pensar em um elefante, eu estou falando de organismos. Esses organismos, eles têm características que são compatíveis ao seu ambiente. Por exemplo, as bactérias, nós temos bactérias que conseguem sobreviver em ambientes com altíssima salinidade, que um outro ser vivo não conseguiria sobreviver nesse ambiente. Está vendo que esse organismo consegue ter compatibilidade com aquele ambiente? Os elefantes, eles têm características que são mais propícias para o ambiente que ele está, mais compatíveis com o ambiente que ele está. E assim por diante. Eu tenho aves insetívoras, por exemplo, que elas conseguem sobreviver apenas em ambientes muito preservados. Tá vendo? Características compatíveis com o seu ambiente. Essa é a ideia de organismos. E na ecologia, nós tentamos entender como que o ambiente vai afetar um ser vivo, como que o ambiente afeta um organismo e como que os organismos interagem neste ambiente. Depois eu tenho lá os seres vivos de uma mesma espécie, né? Não falei que temos um conjunto de população que são seres vivos da mesma espécie? Mas o que é uma mesma espécie? Quando eu tenho indivíduos da mesma espécie, um dos conceitos é falar que são indivíduos que têm capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Trouxe aqui um exemplo muito fofinho para a gente falar sobre esse conceito de espécies, que são os ligres. Os ligres são resultado do cruzamento entre um leão macho e uma fêmea tigre. Esse cruzamento gera os ligres, e os ligres são os maiores felinos do mundo. Eles podem chegar a ter 4 metros de comprimento. É esse animal aqui fofinho. E coisas importantes para a gente falar. Eles existem apenas no cativeiro e os machos ligres são estéreis. Isso quer dizer que, então, eu tenho os tigres e os leões como uma mesma espécie? Tigre e leão, para ser a mesma espécie, eles tinham que fazer o quê? Se reproduzir e gerar descendentes férteis. O ligre não é fértil. O ligre é estéril, os machos são estéreis. E aí faço o quê? Não é da mesma espécie. É um exemplo aqui para a gente identificar se os organismos são da mesma espécie ou não. Coisas muito importantes. Ah, professora, você falou que o ligre não é fértil e eu vi na internet que um ligre deu origem para ligres filhotes e pipipi, papapá. Biologia é um negócio, só por Deus, né? Biologia tem muitas e muitas e muitas exceções. O ligre tem exceções de alguns que nasceram férteis e de alguns que em cativeiro conseguiram se reproduzir assim por diante. Só que, ó, eu só vou ter o cruzamento de um leão macho com uma fêmea tigre se eu forçar eles num cativeiro. Forçar como? Pego o macho? Não, eu forço da seguinte forma. Coloco lá o leão na jaula com a fêmea tigre. Aí o leão olha para ela e fala assim, não, obrigado. Porque ele vai preferir a leoa, certo? Aí passa um tempo, o leão tá lá falando, ah, tá aqui mesmo, né? E aí, reprodução. Só que, se ele estivesse num ambiente natural, ele não ia escolher a tigresa, ele ia escolher a leoa, tá vendo? Se fosse no ambiente natural, isso não ia acontecer. Se fosse no ambiente natural, o ligre não ia se reproduzir, sabe? O negócio aqui é forçado. Você não tá mais no ambiente natural para acontecer essa reprodução, você não tá no ambiente natural para o ligre se reproduzir. E outra, o ligre se reproduzir é a exceção da exceção da exceção, tá? Não era para acontecer. A maioria é estéril. Então, essa é a ideia aqui. O tigre e a leoa, né? O tigre e o leão não são da mesma espécie porque não geram descendentes férteis, na maioria. Vamos falar de outros exemplos, né? Eu tenho aqui o exemplo do jumento e da égua que vão cruzar e gerar o burro e a mula, do cavalo e da jumenta que vão gerar o bardoto, da zebra e do cavalo que vão gerar o zebroide. Isso quer dizer que a zebra e o cavalo são da mesma espécie? Não, o zebroide é estéreo. Zebroide é estéreo, isso quer dizer que a zebra e o cavalo não são da mesma espécie, porque não se reproduzem e geram descendentes férteis. Esses descendentes que são gerados a partir de cruzamento de espécies diferentes são chamados de híbridos. Então, o burro é um híbrido, o bardoto é um híbrido, o zebroide é um híbrido. Conceito de espécie atualizado, né? Lembrado aqui. Vamos falar então da população. População são indivíduos da mesma espécie, então eles cruzam, geram descendentes férteis que vão ocupar uma mesma área
em um mesmo período de tempo. Por exemplo, as borboletas do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Tá vendo que é um local que as borboletas estão, essas borboletas conseguem se reproduzir, geram descendentes férteis. Esses coelhos aqui conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Muitos descendentes, diga-se de passagem, são indivíduos de uma mesma espécie, então eles são uma população. Comunidade. Comunidades são indivíduos de espécies diferentes. Então, é um grupo de populações. E esse grupo de populações vai ocorrer em um determinado espaço e um período de tempo. Aqui, eu só estou falando dos seres vivos. Comunidade é só falar de seres vivos de espécies diferentes. Eu estou considerando, então, só os fatores bióticos. Fatores bióticos são os fatores com vida deste ambiente. E aqui temos alguns exemplos de comunidade. Um exemplo de comunidade da Mata Atlântica. Por exemplo, a Mata Atlântica aqui, ó, que tinha toda essa cobertura que está em amarelinho aqui anteriormente, hoje em dia tem só essa cobertura de verde aqui. Lembrando que a Mata Atlântica ela tem uma cobertura atual de aproximadamente 15% do original. Então, de tudo que tinha, hoje só sobrou aproximadamente 15%. E mesmo assim, é um hotspot, é um lugar de muita necessidade de preservação, tem muitas espécies endêmicas, que são espécies que só ocorrem lá, tal. Tipo, Mata Atlântica, coisa linda, sabe? A Mata Atlântica tem muitas espécies. Se eu for considerar a comunidade da Mata Atlântica, eu posso considerar todas as espécies de animais, com todas as espécies de planta. Tá vendo que é uma galera? Mas eu posso considerar, por exemplo, a comunidade da Mata Atlântica de primatas. Então, eu vou considerar só os primatas que estão na Mata Atlântica. Tá vendo aqui, ó? Quando eu falo de comunidade, eu posso ter diferentes tamanhos de comunidade. Na Mata Atlântica, eu posso considerar uma comunidade grandona, que é representada por todos os seres vivos que vivem na Mata Atlântica, ou uma comunidade menorzinha, por exemplo, eu quero considerar só os animais da Mata Atlântica. Então, eu vou excluir lá os fungos, vou excluir lá as plantas. Tá vendo que eu diminuí minha comunidade? Ah, não quero. Quero menor ainda. Quero considerar só os primatas da minha Mata Atlântica. Então, eu diminui mais ainda. Dos primatas, eu vou tirar lá os felinos da Mata Atlântica. E aí, eu consigo ir diminuindo a minha comunidade. Ah, professora, mas o que você quer falar com isso? Eu estava aqui falando de comunidade. Você falou da comunidade da Mata Atlântica, uma galera tal. O que você está falando com isso? Eu estou falando que comunidade pode ter diferentes tamanhos. Como diferentes tamanhos? A minha comunidade, eu preciso falar para vocês qual é o tamanho, qual é a delimitação dessa minha comunidade. Se eu estiver falando de uma comunidade grandona, como todos os seres vivos da Mata Atlântica, ou se eu estiver falando de uma comunidade menor, que são todos os animais da Mata Atlântica, ou menor ainda, de todos os primatas da Mata Atlântica, tá vendo que, mesmo assim, eu estou falando de comunidades? Comunidade, então, pode variar de tamanho. E ecossistema, né? Quando eu falo de ecossistema, eu estou juntando todos os fatores bióticos com os fatores abióticos. O que é isso? Eu estou falando de todos os seres vivos que estão naquele ambiente e de todos os fatores não vivos daquele ambiente, todos os fatores abióticos, sem vida. Então, eu estou considerando as espécies que estão lá. Pode ser dos meus primatas, pode ser dos meus animais, pode ser dos meus fungos e pipipipopopó, dependendo da sua delimitação diária. Mas os fatores abióticos, por exemplo, umidade, temperatura, pH e assim por diante. E eu acho muito importante a gente falar dos ecótonos. Ecótonos são áreas de transições de diferentes ecossistemas. Por exemplo, eu tenho um ecossistema com uma característica aqui, a floresta amazônica. Na floresta amazônica, e aqui ao lado eu tenho um ecossistema do cerrado, tá? Não é o cerrado aqui, mas vamos fingir que é do cerrado. Tá vendo que eu tenho dois ecossistemas completamente diferentes? Aqui no meio, eu vou ter uma área de transição destes dois ecossistemas, uma área de junção desses dois ecossistemas. Essa área aqui eu chamo de ecótono. Trouxe aqui, por exemplo, um mapeamento que foi feito do IBAMA, mostrando essas regiões dos ecótonos, dos biomas brasileiros, e falando que é muito grande a área do ecótono para a gente desconsiderar. E a biosfera? Biosfera é qualquer área da Terra que eu tenho vida. Na biosfera eu tenho aqui tanto a atmosfera, quanto a litosfera, que é a parte do solo, quanto a hidrosfera, que é a parte da água. E os limites aqui da biosfera são bem amplos, né? Eu tenho que aproximadamente 7 mil metros de altitude eu consigo ter seres vivos e a aproximadamente 11 mil metros de profundidade nos oceanos eu consigo ter vida também. Então, toda essa amplitude aqui é uma área de biosfera, é uma área que tem possibilidade de vida no planeta.
Mas fica tranquilo que vocês não vão ter que decorar esses números, não, tá? É a título de curiosidade mesmo. Tudo bem, então? Então eu tenho lá organismos. Os organismos, se eu tiver organismos da mesma espécie, eu tenho uma população. Se são espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Se eu considero os fatores bióticos e abióticos, eu tenho um ecossistema. Se eu considero todo o planeta Terra com vida, eu tenho uma biosfera. Tá vendo que é uma coisa englobando a outra? Então, esses níveis de organização aqui, eu tenho um contido dentro do outro. Nessa introdução de ecologia, eu queria falar para vocês um conceito que a gente fala bastante, às vezes aparece em prova, tal, que é a diferença de habitat e nicho ecológico. Se alguém falar assim, o organismo está em seu habitat natural, o que eu estou falando? Eu estou falando da localização geográfica daquele animal no ambiente. Em que local espacial ele está? E aquele animal ele tem um nicho ecológico muito amplo. Quando eu falo de nicho ecológico, eu estou falando não da localização, de onde ele está. Eu estou falando das funções que aquele animal exerce naquele ambiente. Qual que seria a função dele ali? Então, é como se fosse assim, o habitat é o endereço daquele animal e o nicho ecológico é qual a profissão que ele exerce naquele ambiente. Vamos falar, por exemplo, a onça. A onça, o habitat dela pode ser a Mata Atlântica. Então, habitat Mata Atlântica, localização espacial. Quando eu falo do nicho ecológico da onça, por exemplo, eu estou falando de qual é a função dela naquele ambiente. A função dela naquele ambiente pode ser, por exemplo, uma predadora de capivaras, por exemplo, tá bom? Mais ou menos essa é a ideia da diferença de habitat e nicho ecológico. E mais um termo que eu queria falar para vocês nessa introdução de ecologia é o termo homeostase. Os ambientes, os animais, as espécies que estão nesse ambiente e assim por diante estão sempre buscando homeostase. O que é isso? É um estado de equilíbrio dinâmico. Se eu estou buscando homeostase, eu estou buscando um equilíbrio de alguma coisa no meu corpo. Por exemplo, um equilíbrio de umidade, quantidade de água dentro do meu corpo. Eu tenho que ter essa quantidade em um equilíbrio. Não é que hoje eu estou aqui, quantidade de água, amanhã pode estar aqui, depois de amanhã lá e assim por diante. Um exemplo clássico de buscar homeostase em nós humanos é a homeostase da manutenção da temperatura corpórea. Nós mantemos a nossa temperatura corpórea em torno de 36,5, 37 graus Celsius. Então, eu tenho que manter isso em equilíbrio. Eu não posso ficar variando. É um exemplo. Outro exemplo é uma busca de homeostase do ambiente. Se eu tenho um ecossistema e aí eu ponho fogo nesse ecossistema, eu tenho uma perturbação desse ambiente, não tenho? Esse ambiente ele vai buscar se recuperar. Ele tem ali um banco de sementes que ele pode germinar e aí crescer as árvores. Então, é a busca de um estado de equilíbrio dinâmico para recuperação daquela área. Então, homeostase é uma palavra muito importante que às vezes aparece. Por isso que eu gostaria de pôr aqui já na introdução de ecologia. Tá bom, meus amores? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até mais.